As crianças podem se dirigir para as salas. Que o Senhor abençoe vocês, fale com vocês ali nesse tempo também, fale conosco aqui. Eu estava sentado ali, meus irmãos, e pensando e observando, como é lindo o fato de que o Senhor, Ele traz uma multiplicidade de dons e de aptidões e de ministérios no meio da igreja. Isso daqui, toda essa reunião, esse encontro, ele funciona porque existem pessoas diferentes em lugares diferentes, simultaneamente trabalhando, e às vezes não simultaneamente também, mas trabalhando para que nós possamos nos encontrar ao redor da palavra de Cristo e no exercício desses dons e desses talentos que o Senhor nos dá. Isso é maravilhoso. Às vezes, o pastor João, nós temos um entendimento um pouco maior do que está acontecendo, porque as informações chegam até nós, mas tenha consciência de que, enquanto nós estamos aqui, existem pessoas trabalhando para que isso aconteça nos mais diversos aspectos. Isso é lindo, porque é o povo de Deus trabalhando junto para a glória do nome dele, seja limpando um chão, enchendo um galão de água, ou pregando diretamente a palavra de Deus. Louvado seja Ele por isso. Louvado seja Ele porque a nossa igreja tem caminhado também, nós temos crescido, nós temos desenvolvido tantas atividades. Olha só, existe um membro da nossa igreja agora, nesse momento, no Oriente Médio, bem longe da gente, que o Senhor levantou, e ore pela Lívia, assim, coloque ela sempre nas suas orações, mas que o Senhor levantou ela para estar ali em uma terra onde há perseguição, em uma terra onde é difícil, e existe uma enorme distância cultural, com certeza diversos aspectos são desconfortáveis para ela, ainda mais por ela ser uma mulher dentro desse contexto. Então louvado seja o Senhor, que Ele tem trabalhado no nosso meio, e que Ele tem levantado tantas frentes nessa igreja para servir ao seu nome. Irmãos, agora nós vamos ter esse momento tão importante, que é um momento onde nós nos voltamos para a palavra do Senhor, porque precisamos, desejamos receber dEle orientação, precisamos e desejamos ser alimentados pela verdade que vem de Deus, e por isso eu quero lembrá-lo dessa verdade, para que você seja intencional nesse momento, para que você dedique por alguns minutos nesse domingo uma atenção especial a isso que nós vamos falar, a isso que nós vamos estudar, porque não estamos aqui para ouvir as minhas palavras, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, e eu sou aqui só um mensageiro da palavra que Ele nos traz nas Escrituras. E no último domingo, nós começamos uma nova série de mensagens, certo? Se você estava aqui, você deve se lembrar. Nós começamos uma série que se chama Enquanto Aguardamos. Por quê? Porque enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor, a volta de Cristo, nós temos que entender como nós vivemos esse tempo, como nós passamos por essa terra. E assim nós temos pensado a partir da primeira epístola de Pedro, e você pode até já abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, nós temos pensado através dessa epístola sobre como nós devemos viver esse tempo. Quais são as instruções que o apóstolo Pedro vai trazer a nós, vai trazer diante de nós, para que nós entendamos como eu e você, enquanto igreja de Cristo, servos de Deus, precisamos viver nessa terra. No domingo passado nós vimos o início do primeiro capítulo de 1 Pedro. Nós vimos os primeiros 12 versículos desse capítulo. E nós falamos ali, talvez você se lembre, de algumas perguntas importantes que todos nós compartilhamos e temos na nossa vida enquanto nós buscamos sentido para viver. Essas perguntas são compartilhadas por nós, mas a resposta a essas perguntas nós falamos delas semana passada ao ler essa passagem. E percebemos ali o que Deus ministra a nós através do apóstolo Pedro no que tange a resposta a essas perguntas. E hoje nós vamos continuar essa série de mensagens, agora observando os versículos seguintes, e observando que nesses versículos Pedro está fazendo uma denúncia. E nessa denúncia que ele faz, ainda que de forma indireta, ele está falando sobre os homens e a realidade de que os homens estão intoxicados pelas suas paixões.
Mas, de alguma forma, enquanto os homens estão intoxicados pelas suas paixões, eu vou trabalhar melhor esse conceito enquanto seguimos, o anúncio do Evangelho corta essa toxicidade. Ele corta esses efeitos. Ele nos chama a uma posição de consciência e de adotar uma nova vida, uma nova forma de viver. E para nós entendermos isso, para nós começarmos a preparar o nosso coração para compreender o que Pedro escreve ali, eu quero compartilhar com você um pequeno trecho de uma reportagem que eu li há alguns dias atrás, uma reportagem da BBC, onde eles estavam falando nessa reportagem sobre vícios. E ali eles entrevistavam um médico, que se chama Gabor Maté, um médico canadense, que trabalha nessa área de vícios. E em um trecho dessa reportagem nós lemos assim, antes de eu ler esse trecho, deixe-me te dizer que esse médico, ele adota uma postura interessante, por quê? Porque ele não trata ou não considera apenas os aspectos físico e químicos dos vícios, mas ele defende a ideia e a expõe de que os vícios eles também têm uma raiz psíquica, têm uma raiz emocional, têm uma raiz na nossa alma. E veja só o que diz esse trecho da reportagem. Para entender o que leva ao vício, é necessário observar os seus benefícios. O que ele faz por você? As pessoas costumam dizer que o vício oferecia um alívio para a dor, uma saída para o estresse, dava um senso de conexão, uma noção de controle, de significado, a sensação de estar vivo, entusiasmo, vitalidade. Em outras palavras, o vício preencheu uma necessidade humana que era essencial, mas que não tinha sido satisfeita na vida daquela pessoa. O que é que esse trecho nos mostra? Nos mostra aquilo que todos nós já sabemos. Nos mostra que os corações humanos são corações inquietos. São corações que passam por angústia. Esse trecho dessa reportagem nos mostra que existe em nós uma necessidade existencial. Existe em nós uma dor existencial. E o que é o vício? O vício nada mais é do que uma tentativa desesperada de lidar com essa angústia, de encontrar uma espécie de alívio diante dessa dor existencial, diante desse coração ansioso, diante desse coração inquieto. Assim eu tento encontrar ali naquele objeto uma saída, uma espécie de analgésico, uma espécie de alívio. O vício é a forma como eu me distraio, para que eu não olhe para a realidade que me angustia. E assim, eu lembro a vocês que nós devemos tomar cuidado. Por quê? Porque quando se trata de distrair, nós somos mestres da distração. Agora, deixe-me eu te dar um exemplo da dinâmica da qual eu estou falando. Existem algumas coisas na nossa vida, na nossa realidade, que são imponderáveis, que estão postas. Algumas coisas que são inevitáveis. Por exemplo, uma coisa que todos nós aqui compartilhamos, que é inevitável diante de nós, é a morte. Nós sabemos que a morte é uma realidade certa para cada um de nós, né? A morte física que eu estou falando aqui. Nós sabemos que, de alguma forma, ela nos toca, e que, nem que seja através, por exemplo, da perda de alguém que amamos, ou de algum amigo, ou de alguém que conhecemos, e nós sabemos que a morte também se impõe em uma realidade futura que está logo ali. Alguns a percebem como mais perto, alguns a percebem como mais distante, mas nós sabemos que todos nós estamos caminhando para essa direção, a não ser que o Senhor nos chame antes, volte antes. Muito bem, mas o que nós fazemos diante dessa realidade? Essa realidade da morte, ela gera angústia, certo? Ela gera dor, ela gera tensão. E o que é que nós fazemos com isso? Nós ignoramos essa realidade. Nós fingimos que nós não morremos. Nós somos todos experts em fingir isso. Porque como essa é uma realidade compartilhada, a gente está muito bem treinado em como fazer isso. Evitamos pensar sobre aquilo que nos angustia. Fingimos que nunca vamos morrer. E qual que é a melhor forma de nós ignorarmos a realidade que está diante de nós? É nos distraindo. Vamos pensar em algo mais banal. Que tal um meme?
ver um jogo de futebol, um livro, uma novela, o que for. Mas deixa eu me distrair um pouco disso. Há problema nessas coisas que eu falei? Há problema em rir de um meme, em ver um jogo de futebol, em ver uma novela ou ler um livro? Claro que não. Não há problema em se divertir. O problema é quando nós vivemos uma vida intoxicada pelas nossas paixões. E o que é que isso significa? Isso significa tomar decisões que são baseadas não no que eu preciso, mas no que eu desejo. Não no que é verdade, mas no que eu quero acreditar. Não no que é bom, mas no que me dá prazer. Porque quando nós trocamos a necessidade, a verdade, a bondade, pelo desejo, pela ficção, pelo prazer, com o intuito de nós nos distrairmos dessa dor existencial, nós não estamos nos fazendo bem, nós estamos nos fazendo mal. Nós estamos vivendo entregue a essas coisas de maneira que estamos intoxicados pelas nossas paixões. Mas o apóstolo Pedro, ele nos ajuda a cortar os efeitos dessa toxicidade, ele nos ajuda a cortar isso através das suas palavras, e nos intimando a uma coisa. Ele nos intima a sermos sóbrios, a resolvermos essa dor existencial que existe em nós, ao invés de ficarmos tomando analgésicos para isso, de agir na causa. E essas são as palavras, então, que nós vamos ler hoje em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 até o capítulo 2, versículo 3. Tá, vamos começar do versículo 13 do capítulo 1 e vamos parar a nossa leitura no versículo 3 do capítulo 2. Assim diz então a palavra do Senhor. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, para que a fé, a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar nosso coração diante de Ti uma vez mais nesse culto. Pai, nós nos reunimos aqui porque precisamos ouvir a Tua palavra. Precisamos que o Teu Espírito aplique essa palavra no nosso coração. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que me use com graça para ministrá-la aos meus irmãos com fidelidade ao Senhor.
que o Senhor não deixe que eu atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que os nossos ouvidos possam estar abertos ao que o Senhor quer ministrar. E que o nosso coração possa ser boa terra, onde essa semente cai, cresce e dá frutos para a Tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse trecho da Bíblia que nós acabamos de ler nos mostra que existe em nós uma grande tendência ou inclinação à distração. Mas onde que está isso? Você não sabe, é porque você estava distraído. Olha só o que diz no versículo 13 e 14. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Lembre-se que Pedro está falando aqui, nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, ele está falando aos irmãos, nossos irmãos cristãos que estão na Ásia Menor. E ali eles passavam por algumas dificuldades. Eles passavam por um contexto de perseguição, por um contexto de sofrimento, em meio àquela igreja e àquelas circunstâncias. Havia na realidade deles questões que os angustiavam. E por isso Pedro se preocupa em dizer a esses irmãos, entregar a esses irmãos um alerta. Ele está dizendo: preparem a mente de vocês, sejam sóbrios, sejam equilibrados, façam um bom juízo dessas questões que eu estou falando, das questões que envolvem o seu contexto. Pedro faz esse alerta porque as preocupações da vida, as pressões que estavam em volta daquela comunidade, poderia ser uma oportunidade para os intoxicar, para tirar a sua sobriedade e os distrair do foco. Isso aconteceria como? Aconteceria se eles colocassem os olhos deles nas circunstâncias, ao invés de fazer o quê? Ao invés de colocarem os olhos deles naquilo que, nas palavras de Pedro, ele diz: olhem para a graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, eles se encontrariam intoxicados, não sóbrios, distraídos, se eles sucumbissem às pressões das suas paixões, ao invés de viverem como filhos obedientes. Irmãos, eu quero que você entenda que o nosso tempo, ele não é tão diferente. Muitas coisas podem ser diferentes, mas as coisas essenciais são iguais. Existe ao nosso redor pressões para sermos distraídos, para tirar os nossos olhos da graça a ser revelada em Jesus Cristo, para olhar para as circunstâncias, pressões, tensões, conflitos, angústias que nos envolvem, onde nós somos impulsionados a viver intoxicados e não sóbrios, onde somos impulsionados a consumir coisas que vão nos ajudar a ignorar a realidade que está diante de nós e fazer assim com que vivamos segundo as paixões da nossa carne. Armadilhas que estão postas no caminho desses irmãos, no nosso caminho, para que não sejamos filhos obedientes. Mas nas palavras de Pedro, nós encontramos aqui um antídoto, uma resposta para essa intoxicação. Nós encontramos um caminho que eu estou chamando aqui de o caminho da sobriedade. E ele chega a nós, essa sobriedade chega a nós, esse caminho chega a nós pelo anúncio do Evangelho, que é algo destacado nessa passagem. Um anúncio do Evangelho tira essa nossa hipnótica distração com aquilo que é transitório, com aquilo que se decompõe, que se corrompe, que passa, e gera em nós, e aqui está a chave desse caminho, santidade, temor, fé e amor. E agora nós vamos observar cada um desses elementos que eu acabei de citar, e aparece aqui como um efeito do Evangelho que nos remove das nossas distrações e nos tira da nossa ignorância. Ou seja, nós estamos nessa situação de distração.
intoxicados, não vivendo em sobriedade. Estamos atrás das nossas paixões, tentando encontrar satisfação nas coisas que passam, alívio, um analgésico. Mas o anúncio do Evangelho nos tira desse transe, nos tira dessa toxina, nos tira desse vício. E os efeitos desse anúncio é o que vamos olhar aqui agora. Eles são a santidade, o temor, a fé e o amor. E o primeiro deles aqui, que é apresentado enquanto as palavras de Pedro correm, o primeiro deles é a santidade. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 15 e 16. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quando o Evangelho é anunciado a nós, quando a palavra de Deus é proclamada a nós, nós somos confrontados com a santidade de Deus. E quando nós somos confrontados com a santidade de Deus, nós somos chamados à santidade também. Para apontar para isso, Pedro usa um princípio do Antigo Testamento. Nós encontramos esse princípio em algumas passagens. Agora eu leio uma delas para vocês, que está em Levítico 19, 2. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Quando nós falamos dessa santidade, quando ouvimos as palavras de Pedro, quando lemos as palavras de Levítico, existem dois elementos aqui que nós precisamos discernir, que precisam estar claros diante de nós. Primeiro, a chamada do Evangelho à santidade é uma chamada a imitarmos a Deus. Deus está falando que nós devemos ser santos como Ele é. Isso é uma chamada à imitação de Deus. Lembre-se que quando nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Foi-nos dada a missão, a função, o propósito de sermos nessa terra como que embaixadores da presença de Deus. Levar, representar a presença de Deus. No entanto, nós sabemos que há o pecado. E se a nossa missão era ser como Ele é, era levar a presença dEle, nós sabemos que agora nós nos encontramos em um estado de quebra dessa imagem, de distorção dessa imagem. O chamado do Evangelho, no entanto, quando a palavra é proclamada a você, a mim, nós estamos passando por uma experiência de restauração dessa imagem, de limpeza dessa imagem, de ajuste de foco dessa imagem. Essa restauração, no entanto, meu irmão, ela não é abstrata. Ela não é uma coisa intangível. Ela não é um conceito filosófico. Essa restauração, ela possui um referencial encarnado. E nós, quando somos chamados à santidade, quando somos chamados a ser santos como Ele é, temos agora um referencial encarnado. E qual é esse referencial encarnado? É Jesus. E o nosso chamado como cristãos é olharmos para Cristo e sermos santos como Ele é. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Se queremos saber como Deus é santo, olhamos para Cristo e vemos isso. E Cristo, então, nos lembra dessa mensagem ao viver a sua vida em santidade. Sejam santos como eu sou santo. Esse é o primeiro aspecto da santidade que deve estar claro para nós. A santidade é um chamado de imitação a Cristo, de imitação a Deus. O segundo aspecto, a santidade é requerida de nós, porque Deus nos separou para o seu uso. A santidade, você já deve ter ouvido isso milhares de vezes, tem a ver com separação. E o que Deus faz? Deus separa o seu povo para o seu uso. E se nós somos separados para o seu uso, como nós devemos nos apresentar para o seu uso? Limpos, puros, porque Ele é limpo, porque Ele é santo. E essa limpeza acontece em pelo menos duas dimensões. Por um lado,
Nós somos limpos porque fomos limpos pelo sangue de Cristo. Porque fomos apresentados diante de Deus por meio de Cristo, e isso nos torna de fato limpos, nos torna de fato justos, porque Cristo viveu uma vida perfeita, morreu no meu lugar, e por isso os meus pecados e minha condição de impureza foram apagados. E hoje, se me apresento limpo diante de Deus, é pelo sacrifício de Cristo. Por outro lado, o fato de nós sermos alvos do amor de Cristo não é licença para que eu me jogue na lama. Não é licença para que eu peque. Pelo contrário, agora nós amamos a pureza e nós odiamos aquilo que é imundo, porque nós sabemos o que agrada o coração daquele a quem amamos, e nós queremos viver para o seu agrado. E por isso agora eu tenho repulsa pelo que Deus tem repulsa, e eu tenho amor pelo que Deus tem amor, de modo que se você é uma nova criatura em Jesus, o pecado tem de ser um acidente de percurso na sua vida, e não uma forma de você viver. Então, meu irmão e minha irmã, Pedro está nos chamando e dizendo, seja sóbrio. Como filhos obedientes, não vivam segundo as paixões que tinham anteriormente. Sim, a vida é difícil. Sim, existem impressões. Sim, existem tentações. E o que você vai fazer diante dessa dificuldade, diante dessas pressões, diante dessas tentações? Você vai se distrair da dor com o vício? Ou você vai vencer a dor com o Cristo? Nós temos que responder a essa pergunta. Não dá para você continuar vivendo, por exemplo, escravo da pornografia para anestesiar as suas frustrações com a vida. Não dá para você dormir com a sua namorada de maneira irresponsável. Não dá para você ser um mentiroso que quer se livrar do preço que a verdade tem. Não dá para você ser um causador de intrigas porque você não consegue lidar com as próprias inseguranças e quer assim que os olhos estejam sobre outros. Não dá. Pare de andar intoxicado e seja sóbrio. Pare de andar distraído e seja sóbrio. Se você ama a Deus, você odeia o pecado. Então, no lugar de você resolver as suas frustrações, as suas angústias, as suas dores, não é nos vícios, não são nas paixões, não são nas distrações. O lugar de nós resolvermos isso é aos pés da cruz, em uma caminhada de santidade. E a santidade, ela quebra essa nossa distração hipnótica com o pecado, porque ela tira o poder de atração que o pecado tenta exercer sobre nós. Talvez você esteja aqui nessa manhã, hipnoticamente distraído pelo pecado. Mas o Evangelho está nos chamando à santidade. E o primeiro passo para nós caminharmos em santidade é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender do pecado que cometemos. E talvez você esteja num ponto que você até reconheça que você comete pecado, mas você não se arrepende. Meu irmão, ore a Deus e peça que Ele tire esse calo do seu coração. Que Ele gere arrependimento genuíno na sua vida. Porque o chamado do Evangelho é um chamado à santidade. Mas o chamado do Evangelho é também, segundo Pedro está dizendo aqui, um chamado ao temor. O Evangelho e o seu anúncio nos levam ao temor. Veja o versículo 17 e 19, ou a 19. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Pedro agora está chamando a igreja a viver em temor. E para compreender isso, nós precisamos observar alguns elementos interessantes que Pedro está trazendo aqui. O primeiro deles, que nós precisamos entender,
é que Pedro reconhece que nós estamos em um momento de peregrinação, que nós estamos em um momento de deslocamento. E nós falamos muito a respeito disso na semana passada. Como nós falamos na semana passada, nós estamos em um momento da história que é temporário, em um momento que é passageiro, vivendo em direção a um destino. Nós falamos disso, você se lembra? Falamos para onde vamos. Então nós estamos percorrendo essa jornada, estamos em direção a um destino. E no tempo dessa peregrinação, nós estamos em um lugar ao qual não pertencemos, o mundo. Mas a nossa relação com o mundo, isso deve estar claro diante de nós aqui agora, a nossa relação nesse caminho de peregrinação, a nossa relação nesse deslocamento, nossa relação com o mundo não pode ser uma relação nem de amor e nem de temor. Agora repare que muitas pessoas vivem com o mundo uma relação de amor. Enquanto elas estão se deslocando nesse caminho que é temporário e passageiro, elas se apaixonam pelas coisas desse mundo. Elas amam as coisas desse mundo. O problema é que, como o apóstolo João diz, ele escreve assim, em 1 João 2, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isso significa que, enquanto passamos aqui, enquanto estamos trilhando esse caminho temporário, a nossa relação com o mundo não pode ser, não deve ser uma relação de amor. E a grande pergunta, então, diante de nós é: o que você tem amado? Será que você tem amado os desejos da carne? Você vive pela comida? Você vive pela bebida? Você vive pelo sexo? Você tem amado os desejos dos olhos? O seu coração está nas aparências? Está na riqueza? Está na estética? Ou você tenta se encantar com a soberba da vida? Seu coração está na influência? Seu coração está no poder? Seu coração está no status? Sabe como Pedro chama a vida desses que vivem para essas coisas? A vida desses que vivem atrás dos prazeres da carne, da cobiça dos olhos, da soberba da vida. Pedro chama a vida deles de vida inútil. Vida inútil, essas são as palavras que Pedro usa, mas existem pessoas que vivem no mundo não pela via do amor, elas passam por aqui pela via do temor. E elas agem pelo medo. Tudo na vida dessas pessoas é marcada pelo medo. Medo do isolamento, medo da rejeição, medo que gera inseguranças, medo da perseguição. E esse também não é o nosso caminho. O nosso caminho não é nem de amor ao mundo e nem de temor do mundo. A vida desses é inútil. É vida vazia, porque ama o que passa, teme o que passa. E, portanto, não ama o que deveria amar, que é o que não passa. E não teme o que deveria temer, que é o que não passa. Pedro diz que nós fomos resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Você não tem que viver mais uma vida inútil, onde você vive distraído, intoxicado pelas suas paixões, ou você vive atemorizado das coisas que podem acontecer nesse mundo. Saia dessa vida inútil. As suas opções não são mais viver por amor ao mundo ou temor ao mundo, porque nós fomos resgatados e o resgate que tivemos não foi pelas coisas perecíveis, mas por aquilo que é incorruptível. Como Pedro diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O amor e o temor são formas de dominação dessa vida fútil sobre nós. Mas Pedro usa aqui essa linguagem do resgate. Essa linguagem do resgate nos remete a transações que poderiam acontecer, por exemplo, no Antigo Testamento, onde ali você poderia oferecer um preço pago para a recuperação de algo. Um exemplo é se você matasse alguém, ou melhor, se você se vendesse como escravo, você
estaria fazendo isso para pagar uma dívida, mas um parente seu poderia chegar ali, pagar este preço e te resgatar. Existem situações de resgate em vários contextos ali no Antigo Testamento. Então, nós temos que entender que Pedro está falando para nós agora que nós fomos resgatados dessa vida inútil. O sacrifício de Jesus rompe o domínio dessa vida fútil sobre nós. Um preço é pago, nós não temos que viver mais nessa situação. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não vivemos mais dessa maneira enquanto nós passamos por esse caminho no mundo. Você foi removido dessa vida inútil para a vida eterna. E esse tempo de espera, ele não é mais tempo de amor e temor ao mundo. Ele se torna tempo de amor e temor a Deus. Veja que Pedro trata Deus de duas formas no versículo 17. Olha só como Pedro trata Deus. Ele fala que Deus é Pai. E como Pai, Deus é alvo do nosso amor. Ele é nosso Pai. E nós somos alvo do seu amor. Ele é nosso Pai. Então Deus é tratado por Pedro como Pai. E Deus também é tratado por Pedro aqui como juiz. E por isso nós devemos temê-lo. Ele julga segundo as obras de cada um. Então esse Deus que é Pai e juiz é quem providencia para nós o resgate da nossa vida inútil. Ele nos socorre porque Ele é Pai. E Ele derrama o sangue de Cristo porque Ele é juiz. Então, o que tem te feito viver em amor ao mundo ou temor ao mundo diante dessa verdade? O anúncio do Evangelho nos leva à santidade. O anúncio do Evangelho nos chama ao temor. O anúncio do Evangelho nos leva também à fé. Veja os versículos 20 a 21. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos. Ele lhes deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Você já percebeu como nós, como os homens em geral, o ser humano em geral, é facilmente movido e distraído pelos seus sentidos? Muitas vezes nós nos distraímos com aquilo que tocamos, pegamos, com os sons que nós ouvimos, com as coisas que nós vemos, com as texturas que nos envolvem, com os aromas que sentimos. Nós nos distraímos com comida, com bebida, com vídeos, com livros, com músicas, com texturas, com aromas. Todas essas coisas nos envolvem por qual via? Pela via do sentido. O Evangelho, no entanto, nos ajuda a despertar desse torpor, desse estado de sono, desse estado de paralisia, de distração diante dos sentidos, dessa hipnose. O Evangelho nos desperta a olhar para além dos sentidos, ou melhor, o Evangelho nos faz acessar a realidade pela via daquilo que eu vou chamar aqui, por fins ilustrativos, de um sexto sentido. E este sexto sentido nós chamamos fé. A fé é uma daquelas palavras comuns que estão na boca de todos nós. No entanto, são muito difíceis de serem definidas. Se eu perguntar a você o que é fé, eu tenho certeza que muitos terão dificuldades em explicar, mas todos nós sentimos que entendemos o que a fé significa. E Paulo, de forma semelhante a Pedro, ele nos fala sobre a fé como um sentido, ao contrastar o que é eterno e o que é passageiro, que é exatamente essa dinâmica que estamos vendo em 1 Pedro. Paulo também fala sobre isso. E ao falar sobre esse contraste entre aquilo que é perene, eterno, e aquilo que é passageiro, Paulo vai dizer o seguinte em 2 Coríntios 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Agora a pergunta é, como nós olhamos para as coisas que não se veem? Pela fé. E por isso estou chamando aqui a fé
como que um sexto sentido. A fé nos permite acessar a realidade que está diante de nós para além do que os nossos sentidos percebem. Não necessariamente a fé estará aquém do que os nossos sentidos percebem, mas ela sempre estará além do que os nossos sentidos percebem, porque ela consegue enxergar o que os olhos não veem. E quando Pedro diz, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, o conhecer que ele está usando aqui é no sentido de escolher. Pedro está apontando que desde a eternidade, Deus tinha um plano. Desde a eternidade, Cristo já estava ali presente e eleito para esse propósito, escolhido para esse plano. E ao redor de Cristo, toda a história da humanidade, toda a história do universo, toda a história da redenção orbitaria. E esse centro da história foi revelado a nós. E qual é o ápice dessa revelação? É a ressurreição de Cristo e é a sua glorificação. É por isso que por meio dele nós cremos em Deus, como Pedro está falando aqui. Por meio da sua obra, por meio da obra de Cristo, a fé nasce em nós. E isso, mais uma vez, acontece em pelo menos 2 sentidos. Por meio dele, a fé nasce em nós, por quê? Porque o sacrifício de Cristo garante a nossa reconciliação com Deus. Esse relacionamento que estava rompido é um relacionamento que se encontra agora refeito por causa desse sacrifício. E por isso nós temos a fé. Porque esse relacionamento é refeito. Não porque nós chamamos a Deus, mas porque Deus nos chamou. Não porque nós nos aproximamos de Deus, mas porque Deus se aproximou de nós. Então este é um sentido em que a fé é gerada em nós. Porque Cristo nos reconciliou. Mas também é através da sua obra que nós recebemos a comunicação máxima do poder e do amor de Deus. Isso é outro sentido em que a fé é gerada em nós pela obra de Cristo. Por quê? Porque o que é o anúncio do Evangelho, gente? É proclamar a obra de Cristo. Quando dizemos você tem fé, é fé em quê? É fé em quem? É fé em Cristo Jesus e no que Ele fez. Não é fé se o seu time vai ganhar, se o seu time vai perder, não é isso. É fé na obra de Cristo. Portanto, a obra de Cristo gera fé, por meio dele nós cremos, pelo menos nesses 2 sentidos. No sentido de que ele muda o nosso status diante de Deus, no ambiente da eternidade, e no sentido de que por causa do anúncio dessa obra e da recepção dessa mensagem por nós, nós temos fé. A revelação de Jesus Cristo demonstra que o plano de Deus é eterno, e que, portanto, Jesus não é um acidente da história, Jesus é o propósito da história. A história não é a respeito de Deus tentando lidar com o homem, fazer as vontades do homem, perguntar o que o homem quer. A história é a respeito de Cristo. E a nossa história é a respeito de Cristo. Nós é que orbitamos em torno dele, não ele ao nosso redor. Deus não nos trata como crianças mimadas. Isso significa, tanto que nós confiamos em Deus pela obra revelada em Cristo, quanto nós aguardamos em Deus, passando pelo que for preciso. Aguardamos pela consumação da sua promessa. E isso nos leva ao último elemento que o anúncio do Evangelho produz em nós. Eu quero que você saia daqui com este elemento presente na sua vida também, que é o amor. Veja os versículos 22 a 23. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Se você esteve aqui no discipulado que tivemos na quinta-feira, se você não esteve, deveria ter estado. Mas se você esteve aqui, você vai se lembrar que dentre as coisas que falamos que existe na Bíblia uma forte relação entre amor e obediência. Amor e obediência andam lado a lado. E eu falei com os irmãos que estavam aqui na quinta-feira que isso é muito diferente da nossa cultura. E nós temos que vigiar por isso. Porque na nossa cultura, amor e obediência não andam lado a lado. Na nossa cultura, as pessoas pensam assim, se você me ama, você vai deixar eu fazer o que eu quiser. Ou seja, nós separamos amor e obediência. Na nossa cultura, as pessoas falam assim, não, você está mandando demais em mim, você não me ama. Na Bíblia, não.
Na cosmovisão cristã, não. Na cosmovisão cristã, amor e obediência andam lado a lado. Por quê? Porque a obediência é uma expressão do amor. Não existe amor sem obediência. E é por isso que Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui e em 1 Pedro, nós vemos o quê? O amor relacionado à obediência. Mas não só o amor a Deus. O amor também aos nossos irmãos. Porque eles são quem? O povo de Deus. E se ama a Deus, amo aquilo que Deus ama. Odeio aquilo que Deus odeia. Tenho repulsa pelo que Deus tem repulsa. Tenho atração por aquilo que atrai a Deus. Aquilo que Ele aprova. E assim, nós vemos Pedro dizendo, amem intensamente uns aos outros de coração puro. E esse amor, ele é fruto da obediência. Não dos seus sentimentos, você está entendendo? Esse amor, ele não é fruto dos seus sentimentos. Não é assim, eu quero amar esse cara aqui, mas não aquele ali, essa irmã é chata, esse irmão é legal. Não é a respeito disso. Não é a respeito do seu conforto, que você acha, que você sente. Amor é fruto da obediência. Pedro está dizendo, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Então nós amamos, não só a Deus, amamos o povo de Deus, amamos os nossos irmãos e irmãs. E aqui Pedro usa uma imagem que vem das lavagens cerimoniais também no Antigo Testamento, das lavagens purificadoras. A nossa alma, no sentido de pessoa por completo, né, porque ele fala isso, ele fala, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, a nossa alma, no sentido de pessoa por completo, é purificada pela obediência à verdade. Mas como assim? Nós não somos purificados, não é pelo sangue de Cristo? Sim, nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Mas para entender o que Pedro está dizendo, nós precisamos prestar atenção no versículo 23, que diz, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O conceito de semente aqui é aquilo que gera vida, aquilo que tem potência de vida, produz vida. E aquilo que produziu vida em nós, aquilo que nos regenerou, não é algo transitório, não é algo corruptível, é algo permanente, eterno, incorruptível. E o que é isso? A palavra de Deus. Note que a palavra de Deus é a semente de toda a criação. Quando nós vamos para Gênesis, como que Deus está criando todas as coisas? Por meio da sua palavra. E é por meio da sua palavra que Ele está aqui recriando. Por que eu estou dizendo recriando? Porque nós fomos mortos, mas o Senhor está resgatando a criação através da obra de Cristo. E essa obra chega a nós por meio da sua palavra. Então há uma recriação. É por isso que nós falamos nascer de novo. Então nós vemos aqui a ação da palavra de Deus. Essa palavra que nos regenera, que muda as disposições do nosso coração, também continua a nos purificar enquanto nós obedecemos. Ou seja, a palavra de Deus corrige os nossos caminhos. E é assim que ela nos leva a experimentar o amor entre nós. E por que a palavra de Deus age assim em nós? Porque ela é inspirada pelo Espírito. E ela nos aponta para a palavra encarnada, porque o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós tratamos essa palavra dessa maneira, porque ela é expressão da vontade de Deus. Eu não estou falando, e Pedro não está falando que o livro não envelhece, no sentido da sua página, das suas capas, não é a respeito do objeto, é a respeito do conteúdo, é a respeito da vontade de Deus sendo revelada a nós, e isso é permanente. Pedro nos conduz ao entendimento de que nós estamos em um mundo intoxicado pelas nossas paixões, mas essas coisas, além de corruptas, elas não têm vida e nem permanência em si mesmas. Elas passam, as nossas vaidades, distrações e desejos passam, mas a palavra do Senhor, ela não só permanece, ela não só é um ponto de proteção e estabilidade em um mundo em decomposição, mas ela revela a vontade e a bondade de Deus, e ela age em nós, produzindo em nós a mesma permanência da sua natureza. Preste atenção no que Pedro vai dizer, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória
é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Irmãos, enquanto nós vivemos, nós não podemos andar distraídos e intoxicados pelo pecado. E o evangelho, a palavra de Deus, ela nos desperta para o verbo encarnado que nos dá a vida, enquanto os nossos caminhos são corrigidos. E fica no fim o desejo de Pedro, esse desejo imperativo para cada um de nós, quando ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, sendo que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Enquanto nós aguardamos, enquanto nós percorremos esse caminho, nós crescemos, nós nos alimentamos, nós somos transformados em santidade, em temor, em fé e em amor. Então a mensagem que nós temos aqui diante de nós é: não se distraia pelo caminho. Enquanto aguardamos como viver, não se distraia pelo caminho. E avalie a sua vida diante dessa palavra. Você tem vivido em santidade? Ou você tem vivido em relações de escravidão com o pecado, que não deveriam estar te escravizando? Se hoje você percebeu que você tem vivido com esse vício do pecado, eu quero dizer, ore ao Senhor, mas saiba também que nós estamos aqui como igreja para te ajudar a vencer essas batalhas e a lutar essas batalhas. Eu estou aqui, o pastor João está aqui, o presbitério dessa igreja está aqui, para nós ajudarmos você a caminhar conforme a santidade de Cristo Jesus, a santidade de Deus. Se você tem vivido atemorizado nesse mundo, olhe para o seu coração e veja por quê. Porque você está com medo de perder o seu emprego, você está com medo da doença, você está com medo da morte, você está com medo de tudo. Tire os seus olhos das coisas desse mundo e olhe para a graça a ser revelada em Cristo Jesus, porque é olhando para lá que nós passamos por aqui. Não é se distraindo com o que está ao nosso redor. Se você tem vivido crises na sua fé, se você tem pensado: meu Deus, eu tenho muitas perguntas e dúvidas, eu estou enfrentando muitas angústias com relação à fé, eu digo a você, ore a Deus, mas saiba também que nós estamos aqui como igreja para te ajudar nessa caminhada, para te ajudar a responder as perguntas, para te ajudar a encontrar o Senhor que transcende qualquer resposta de pergunta, porque Ele é um Deus que se relaciona conosco. E por fim, olhe para a sua vida diante da ótica do amor. E veja, se você tem amado não só a Deus, mas se você tem vivido em amor aos seus irmãos. Se você tem vivido na santidade expressa nesse amor, que não tem espaço para intrigas, que não tem espaço para fofocas, que não tem espaço para raivas, que não tem espaço para reter perdão. Mas é o amor manifesto diante da graça do Evangelho revelada a nós. E nós estamos aqui, irmãos, porque nós estamos caminhando juntos na mesma direção, enquanto aguardamos, aprendemos a viver diante da palavra de Deus e a beber desse genuíno leite espiritual para que cheguemos a um amadurecimento. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, louvamos ao Senhor por essa verdade. Clamamos ao Senhor, Pai, que tire a distração dos nossos olhos, do nosso coração. Nos livre da escravidão às nossas paixões. Nos leve, Deus, à Tua presença, de maneira que possamos percorrer o caminho que estamos percorrendo com os olhos em Ti, fixos em Ti, sem nos distrair, ancorados naquilo que permanece, ancorados naquilo que é eterno. E que assim, nós possamos ter paz mesmo em meio à guerra, ter tranquilidade mesmo quando estamos no meio de uma tempestade. Que nós possamos viver em santidade para a Tua glória, honrando o Teu nome, testemunhando diante dos homens o Teu poder, por aquilo que o Senhor fez em nós, e faz em nós, e fará em nós. E que essa igreja possa ser encontrada fiel e em crescimento, de maturidade e de intimidade com o Senhor, para que dia a dia sejam acrescentados aqueles que estão sendo salvos, porque o Senhor está fazendo a Tua obra, e o Senhor não dorme, e o Senhor virá, e nós estamos no Teu aguardo. Em nome de Jesus Cristo nós